E aí, galera, vamos para a nossa terceira aula falando sobre doenças cerebrovasculares. Agora falando sobre doenças cerebrovasculares hemorrágicas, que representam algo em torno de 20% das doenças cerebrovasculares. Quando falamos em hemorragia, em extravasamento de sangue dentro da caixa craniana, esse sangramento ele pode acontecer de forma espontânea ou traumática. Nesse caso específico, falaremos das hemorragias espontâneas. E essas hemorragias elas podem acontecer dentro do parênquima cerebral, que são chamadas de hemorragias intraparenquimatosas, ou no espaço subaracnoide, que são as hemorragias subaracnoides. No primeiro caso, nas intraparenquimatosas, uma condição que está intimamente ligada a esse tipo de sangramento é a hipertensão arterial sistêmica. Nós comentamos sobre a importância da hipertensão como fator de risco para doenças cerebrovasculares e, principalmente nas doenças hemorrágicas, a hipertensão pode comprometer a parede dos vasos, das artérias, com o depósito de substâncias lipoialinas, tornando esses vasos mais frágeis, geralmente os vasos mais finos, e formando irregularidades no vaso, na artéria, chamadas de pseudoaneurismas ou microaneurismas de Charcot e Bouchard. Então, nessas regiões onde ocorre essa alteração, os vasos são mais suscetíveis a se romperem e, com isso, levarem a hemorragia intraparenquimatosa. Esse tipo de hemorragia é mais comumente encontrado nos núcleos da base, tálamo, putame, e nos núcleos do cerebelo. Então, quando nós encontramos uma tomografia com sangramento espontâneo nessas regiões, até que haja uma prova em contrário, esse sangramento é decorrente de hipertensão arterial. Por outro lado, se o sangramento acontece em outra região, por exemplo, numa região subcortical, e eu estou tratando de um paciente idoso com queixas de demência, nós temos que pensar em angiopatia amiloide, por exemplo. Estaria muito ligado ao depósito de proteína beta-amiloide, sangramentos espontâneos e quadros demenciais. Em pacientes jovens, malformações, angiomas, que poderiam sangrar fora desses sítios comuns à hipertensão. Com relação ao exame, a tomografia consegue identificar o sangramento imediatamente, como uma área densa, uma área branca no meio do parênquima, diferente das lesões isquêmicas em que nós precisamos de um segundo exame 48 horas depois para detectar e definir a área de lesão. Então, é importante a tomografia logo no início, até mesmo para descartar uma lesão hemorrágica na suspeita de uma doença cerebrovascular. Quando falamos de hemorragia subaracnoide, nós temos que pensar num quadro súbito de sangramento no espaço subaracnoide, e nesses casos o sangue tem um efeito irritativo das meninges. Os sintomas que o paciente vai apresentar estariam mais ligados à cefaleia intensa. Alguns pacientes descrevem como a dor de cabeça mais intensa que eles já sentiram, associados à rigidez de nuca e, às vezes, um rebaixamento de consciência, dependendo do volume de sangue perdido. Nesse caso, você não encontra déficit focal no início do quadro. A gente pode encontrar um déficit focal nesses pacientes em um outro momento, decorrente das complicações ou de uma complicação da hemorragia subaracnoide, que é o vasoespasmo. O vasoespasmo levaria a uma área de isquemia e aí você encontraria um sintoma focal nesse paciente. Cefaleia, irritação meninge, rigidez de nuca, por exemplo, rebaixamento de consciência. E quando há vasoespasmo, um sinal focal pode ser encontrado. Nesses pacientes, é importante você pensar em ruptura de aneurismas saculares ou ruptura de vasos de uma malformação arteriovenosa. São as duas principais causas para hemorragia subaracnoide espontânea. Não estamos falando de traumática por enquanto. Certo? Então isso é importante de se identificar e pesquisar. A tomografia consegue identificar o sangramento em 85% dos casos, com o sangue com material denso preenchendo sulcos
e cisternas no encéfalo. Quando ela não é capaz de identificar, e se a tomografia não mostra nenhuma lesão expansiva, a punção lombar pode determinar um líquor hemorrágico, caracterizando a hemorragia subaracnoide. As duas grandes complicações desses pacientes são o vasoespasmo e o ressangramento. A abordagem tem que ser feita rapidamente, com a prevenção do vasoespasmo, o contato com o neurocirurgião, no caso dos aneurismas e da malformação, para tentar embolizar essas alterações e minimizando os riscos de um novo sangramento. Tá certo? Mas os casos geralmente são graves, quando o sangramento é muito importante, o paciente acaba tendo complicações dentro do primeiro evento hemorrágico. Tá certo? Continue acompanhando o nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Um grande abraço, até as próximas aulas.